Olá, boa noite. Esse é o segundo vídeo da série que me propus fazer para explicar algumas coisas. Meu canal é Compartilhando as Escrituras e Opiniões. Hoje eu queria compartilhar com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, esclarecer algumas coisas conforme a gente tem aprendido. Quero nesse vídeo não me demorar muito, até para poder compartilhar essa palavra com vocês. Diz assim, Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela congregação, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela congregação e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Esse primeiro ponto aqui é um ponto muito interessante para a gente debater. Aqui começou uma grande contenda, se vocês pegarem a partir do capítulo 9 de Atos, depois da conversão de Paulo, então era Saulo, as cidades que ele passava falando da palavra de Deus, ele tinha muito problema com os judeus e com os zelosos da lei, porque aonde ele começava uma congregação de irmãos, logo em seguida vinham os judeus para estar distorcendo tudo aquilo que ele falava, eles pregando a graça e os judeus vinham com a lei, e isso colocava contenda na cabeça de todo mundo, dava problema, muita discussão. Isso fez Paulo apanhar por diversas vezes, não só, mas aqueles que andavam com ele também. Foi açoitado, foi apedrejado, foi preso várias vezes por causa disso, porque Paulo disputava dentro das sinagogas a respeito das escrituras, porque naquela época ele era um homem muito sábio, havia estudado aos pés de Gamaliel, então era uma pessoa muito influente, se bem que tudo que ele aprendeu com relação à lei ele considerou esterco depois que ele conheceu a Cristo. Então aqui uma das coisas que dá para a gente tirar bem interessante é que no versículo 2 diz assim, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, resolveu-se, não foi uma coisa de uma pessoa ou de duas, resolveu-se, e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela congregação, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela congregação, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aqui já é a primeira demonstração de como isso tudo hoje está muito errado. Hoje você participa de um determinado sistema, determinado local. Quem manda? Quem manda é o líder. O que ele disser está dito, tu tem que acatar, ou tu acata, ou simplesmente tu cai fora. Por quê? Porque quem manda naquilo ali é o líder, não é Deus. Porque quando é Deus que manda, quando é o Espírito Santo que manda, aqui já dá para a gente ter uma noção bem clara que a coisa não era de uma pessoa. Eles trabalhavam de comum acordo. Não era um que decidia, dois que decidia, não. Aqui está dizendo que eles foram aos apóstolos, aos anciãos e também à congregação. Todo mundo tinha voz ativa. Era orado junto para que chegasse a uma conclusão. O sistema é que faz com que apenas uma pessoa tenha poder de delegar, uma pessoa que tenha poder de fazer o que ela bem entender. Então é um erro gravíssimo isso. Por quê? Porque o reino de Deus não é dele, não é do líder. O reino de Deus é do Espírito Santo, é de Jesus Cristo. E todos aqueles que fazem parte do corpo têm direito
na congregação. Todos eles têm voz ativa. Todos eles podem muito bem colocar aquilo que pensa. Por isso que havia debates aqui nessa época. Como nos dias de hoje não deveria ser impedido esses debates. Como é que... a questão do templo é uma coisa complicada, que depois eu até vou ter que... vai ser uma outra coisa que a gente vai conversar também. Essa questão do templo, de ficar todo mundo ali escutando uma pessoa lá em cima, naquele local místico que eles dizem que é o altar, que não tem nada de altar, porque em Cristo não existe mais altar. Aí a pessoa fica lá em cima, ele fala no microfone, ele pode estar falando uma baita de uma heresia, mas ninguém vai ter coragem no meio da congregação de levantar a mão e corrigir a pessoa. Por isso que a coisa desandou tanto, porque nessa época aqui se debatia. Quando Paulo teve aquela contenda com Pedro, Pedro estava ali conversando com os irmãos, com os gentios. Quando Pedro viu chegar alguns judeus, alguns religiosos que guardavam a lei, cristãos, ele se afastou dos gentios. E Paulo, vendo aquilo, Paulo repreendeu Pedro na frente de todos. Por quê? Porque Paulo era bem mais novo que Pedro na fé. Mas Paulo pegou e disse para Pedro: para aí, Pedro. Mas a Bíblia diz bem clara que Paulo repreendeu Pedro porque Pedro era repreensível. Pedro era uma pessoa que sabia ser repreendido. E quando Paulo mostrou para ele que ele estava errando, se afastando dos gentios por causa dos religiosos, Pedro caiu em si e reconheceu o erro que ele estava fazendo. Ao contrário de hoje, se tu questionar algum líder religioso, tu é rebelde, tu é taxado de várias coisas, né? Então, esse primeiro capítulo, esses primeiros 4 versículos, dá para a gente entender isso. No 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes milagres e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Aqui está falando, é uma porta no tempo que abriu para nós gentios, e depois, né, que essa porta dos gentios fechar, Deus vai voltar a tratar com o povo dele, o povo de Israel. 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. 17 de novo. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Engraçado é que aqui não é que ele vai buscar o restante que está dentro de uma instituição, dentro de uma religião, não é todo aquele que invoca o nome do Senhor. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas.
Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a congregação eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Ó, 22 de novo, né? Ler mais uma vez, para que essas coisas fiquem gravadas. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a congregação eleger varões dentre eles. Olha só o tanto de pessoas envolvidas com voz ativa, para que hoje uma pessoa só tome a decisão e tudo que tu falar, como, né, isso é uma coisa que aconteceu comigo várias vezes, por isso que o meu canal vai ser compartilhando as escrituras de opiniões, que às vezes eu vou colocar algumas opiniões minhas. Eu cheguei a pegar líderes assim que às vezes durante uma reunião você conversava e expunhava, né, aquilo que tu pensava, colocava aquilo que tu pensava, e quando chegava num momento de um culto, uma coisa assim, que o líder pegava o microfone, aí o líder dizia assim, não vem com achismo, né? Para mim não tem que dizer eu acho, quem tem que achar alguma coisa é Deus. E ele acabava não acatando nada do que era falado, né, em reuniões e coisa assim. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, a única voz que tem ali que seja de Deus é dele, ou de alguém superior a ele. Então isso aqui é uma demonstração de que essa congregação ela funcionava muito bem, porque havia um respeito mútuo. Todo mundo se considerava pessoas de Deus com autoridade para eleger até varões para enviar a certos lugares, para tomar decisões, porque todos eram importantes, né? Com a vinda de Cristo, quebrando a questão do templo, de sacerdócio e tudo isso, ele começa a colocar que todo cristão é importante, toda pessoa é importante para ele. Aí no 22, né, ele diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a congregação, eleger varões, dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. 28. Isso aqui é um marco para os gentios. Tá? Essa carta que foi escrita aqui, ela é um marco para nós. Isso aqui, vamos dizer que se os gentios tivessem algum tipo de lei ou mandamento, seria esse aqui, que também não é isso aqui que salva. Mas aqui diz, eu vou ler o texto para vocês entenderem. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, aqui é o 28, senão estas coisas necessárias. Necessárias. Isso é necessário. Né? Não é aquela ladainha do dízimo, que não tem nada de necessário, porque se o dízimo para gentil fosse necessário, ele teria que estar aqui. Nesse capítulo aqui, porque isso aqui é as coisas necessárias aos gentios. Isso aqui sim é necessário. Tá? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que naquela época se sacrificava muitas coisas aos ídolos, do sangue, que também é sacrificado aos ídolos, e da carne sufocada. Essa questão do sangue e da carne sufocada, isso já é de antes da lei de Moisés, já existia isso. Não é um mandamento da lei. E da fornicação, prostituição. Aqui a prostituição abrange várias partes, mas principalmente a área sexual, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então aqui o texto está falando de uma grande contenda que houve, uma briga muito séria que houve naquela época. Por quê? Porque
Onde Paulo, Silas, Pedro, João, qualquer um deles que saía pregando o evangelho, tinha aqueles que eram zelosos da lei, os religiosos, que queriam que as pessoas vivessem debaixo de um jugo. E eles então não aceitaram esse jugo. E essa contenda houve de tal forma que diz que foi uma contenda muito grande, que os apóstolos tiveram que tomar uma decisão do que era necessário para os gentios. E aqui no 15:28 fica bem claro o que é necessário para nós, os gentios. O 27 diz assim, ó: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Não vos impor mais encargo algum. Não tem esse negócio de dizer que tu tem que dar dinheiro, que tu tem que dar isso, que isso é obrigado, que não sei o que. Como eu vi até na televisão alguns pregadores dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno, que quem não fizer isso vai para o inferno, né? O que ficou para os gentios está aqui, ó. O 28 diz bem claro assim, ó: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Se determinadas coisas fossem necessárias, deveriam estar aqui. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então, aqui é um texto muito interessante para toda pessoa que quiser saber qual é o fundamento de um cristão gentil, que somos nós, aonde ele deve se alicerçar. Então esse aqui é um dos textos, e vou dizer que para nós pode ser até um dos principais. São essas coisas simples que a gente tem que se guardar, né? Não existe nenhum espetáculo, nenhum show. Então a gente vê como foi um sacrifício para os apóstolos que essa palavra chegasse até nós hoje. Foi por intermédio de muita luta, apanharam muita dificuldade. Por quê? Porque eles batiam de encontro a um sistema, assim como é hoje, né? Se você se opor ao sistema, você vai sofrer as consequências do sistema. E são coisas que eu vou estar debatendo numa outra oportunidade. Mas o texto que eu queria colocar para vocês então seria esse. Espero que vocês peguem a palavra, a Bíblia, né? E leiam junto, analisem junto, para que Deus venha falar com cada um que esteja olhando, assistindo, porque o intuito desses vídeos vai ser esse, para que a gente junto possa aprender. Tá? E depois, se vocês quiserem ler o texto até o final, eu achei por bem interessante ler até o 31, para mostrar que nós temos coisas a fazer, coisas necessárias, mas que é bem diferente das necessárias que o sistema coloca. Amém? Boa noite a todos. Fique com Deus.